Às vezes estão lá. Pois, exatamente. A Freire bem disse, é uma amiga. Aqui um rato. Silêncio, a quantidade de anos que passaram entretanto. É esquisito, não é? Não é? Não, silêncio, passam logo 50 Então, anos. boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo, com este tempo chuvoso e tudo. Enfim, é preciso vontade mesmo. Portanto, agradeço a Filipe Melo por estar aqui connosco. Também eu sei que isto com as aulas agora E com uma sessão pública que substituiu as aulas. Mas é sempre, enfim, aquela ponte, não é? Qualquer coisa com aquela. Não, eu adoro passar aquela. É que é sério, aquilo é sempre nunca se sabe, aquilo nunca se sabe se chega e para lá, porque eu fiz aquela ponte de carro durante os 30 anos. Agora estou reformado e portanto. Bom, então eu vou só resumidamente dar aqui uns dados sobre a Filipa e depois basicamente a gente o que quer é ouvi-la, não é? Porque isto é um livro muito, muito interessante que o título engana, em minha opinião, porque tem um bocadinho de dicionário, mas efetivamente é outra coisa. Mas enfim, já lá vai. Então, Filipe Melo nasceu em Angola, na verdade. Cuita é jornalista, não digo em que ano, só para não... Em 72, tem 46. Jovem. Menina, só a partir do próximo ano não necessariamente digo. É um insulto, não é? 72 é, enfim, é um insulto para os que estão aqui. Portanto, é jornalista desde 1990, altura em que integrou a equipa fundadora da Visão, colaborou em diversas publicações, no Expresso, grande reportagem, Ler, Público, foi responsável pelo suplemento Mil Folhas, muito interessante, Diário de Notícias e o Independente. Na televisão foi jornalista e editora de vários programas e em 2013 assinou a autoria e a apresentação de Nós e os Clássicos, na SIC. Em 2001 estreou-se na ficção com o romance Este é o Meu Corpo, publicado já em 7 línguas. Parabéns. E em 2015 dirigiu a revista Epicure e no mesmo ano publicou o livro de reportagem Os Últimos Marinheiros. Em 2017, este que se encontra aqui, que é o Dicionário Sentimental do Adultério. Não sei se isto é válido ainda ou não, mas atualmente, segundo aquilo que eu li, assina crítica literária na revista Ler, Jornal Sol e sim, vou fazendo. Enfim. Extemporaneamente. Recordei-me, isto é uma pós-graduação na lusófona em escrita de ficção. Sim, não é a primeira. Não é? Já falamos sobre isso. Ok. E eis-nos chegado então agora a este livro que eu leio sinopse dele, se acharem, se não, não sei se vale a pena. Portanto, adultério significa relação sexual voluntária entre uma pessoa casada e alguém que não é o seu cônjuge. E é a principal causa de divórcio em todo o mundo. Em Portugal, há 89 casamentos e 82 divórcios por dia. Não pode ser. Isto dados de 2017. Fantástico. São mais divórcios que casamentos. Não, 89 casamentos para... Não, 89, 82. A fábrica de casamentos deixou-se produzir. Se calhar agora é mais. Estão a ser retirados do 89 casamentos e 82 divórcios. Se calhar agora é mais. Tenho a impressão que não há aqui ninguém que não fosse divorciado já. Graças a Deus. Eu ainda não sou. Ainda não sou, não. Bom, porém, a história do adultério passa também pelos grandes mitos e histórias consagradas pela literatura, pela religião, pelo cinema, pela música e pela pintura. Da Bíblia, o Abraão que trai Sara com Agar,
este tem, não é bem, não é? Porque ela ofereceu, Aluga-lhe bom, a barriga. mais ou menos, não é? Portanto, desde a Bíblia às peças do Shakespeare, das cantigas medievais à Madame Bovary, os maias do Império Romano, às tramas políticas da América contemporânea, enfim, das histórias dos nossos reis e rainhas, aos escândalos de Hollywood e da cultura pop, do Ulisses ao primo de Basílio, enfim, há aqui toda uma série de exemplos muito concretos e não em poucos casos foi motor de grandes transformações sociais e políticas, porque efetivamente, nomeadamente o Henrique VIII criou a Igreja Anglicana precisamente por causa do adultério que estava a ter com a Ana, não é verdade? Ele queria formalizar em casamento. De facto, digamos, o adultério é assunto muito sério. Enfim, tem a ver com a traição e com a paixão, a tentação ou a alquimia sexual, o prazer do risco e o desejo sem ordem nem lei, mas também com o amor e com a sua natureza frágil. Este dicionário não faz moral nem defende o adultério. É um guião tão erudito como divertido da história do adultério ou das paixões e seus escândalos e transgressões. Na verdade, este livro, tal como o título sugere, tem algo de dicionário, isto é a minha opinião, obviamente, mas é, sobretudo, uma viagem pela história e cultura através de um mergulho na literatura, ao longo dos tempos. Mas também versa aqui casos reais, não é? Embora não identificados, obviamente, mas São todos são casos reais. verdadeiros, infelizmente. Em resumo, segundo a minha opinião, é um livro para ler e de deixar num lugar acessível para voltar a ele, pois pela reflexão que proporciona e pelo prazer que dá em lê-lo. E, portanto, dito isto, tenho uma dúvida. Como é que onde é que este livro encaixa? Não é romance, não é... Não sei bem onde é que isto encaixa e depois, por outro lado, parece que não estava tudo dito nem escrito sobre o adultério, não é? Porque, de facto, este livro acho que vem preencher aqui alguma falha e arrumar a casa. Posto isto, a Filipe é que tem a palavra para nos encantar. Obrigada. Bem, isso é um grande desafio. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, transmitir-vos algumas ideias interessantes, ou enfim, conversarmos. A minha ideia é conversar. Claro. Muito obrigada pelo convite. Antes de tudo, é um prazer estar aqui com vós todos, com a Luísa que eu encontrei agora. Estou tão feliz de a ver aqui. Este não é... só depois de me convidarem para fazer este dicionário, ou seja, convidaram para fazer um volume de uma coleção chamada Dicionário Sentimental, que houve um primeiro volume chamado Dicionário Sentimental do Futebol, e o Francisco José Viegas, que é o editor, disse: eu gostava que tu fizesse um dicionário sentimental. E a ideia de um dicionário sentimental era, obviamente, a ideia de uma aproximação individual, pessoal, a uma matéria qualquer. E, portanto, a única ordem seria a ordem alfabética, que não tinha, aliás, não tínhamos que picar todas as letras. Pois. Portanto, era muito livre, era apenas ter a curiosidade de seguir uma edição nomástico, não é? Ter uma sequência mais ou menos lógica e organizada. Mas ao mesmo tempo é também uma piada com a ideia de que se pode escrever cada um de nós pode escrever um dicionário sobre alguma coisa à nossa maneira. Portanto, não é uma enciclopédia. Uma enciclopédia é uma coisa que reuniria todo o conhecimento sobre, tudo o que existe numa perspectiva sobre um determinado olhar sobre um assunto. Um dicionário é uma outra coisa, não é? E pode ser um bocadinho aquilo que nós quisermos. Há vários géneros de dicionários. Percebemos depois que existe uma coleção em França de muito sucesso que se chama Dictionnaire Amoureux, que tem muitos volumes e que é um enorme sucesso em França e que alimenta uma chancela quase só
com este livro é alimentada uma chancela editorial há anos e anos e anos. Portanto, parece que as pessoas gostam do formato, pelo menos lá. Aqui foi muito curioso porque o livro... Boa noite, olá. Porque o livro foi arrumado, o livro foi publicado em julho, que já não era uma altura muito boa, porque estava tudo aí de férias, mas nós achámos que era uma boa altura para ler sobre adultério. Ida para férias, verão. Não, uma leitura despreocupada de verão. Não imaginámos os casais na praia, não é? Os dois a discutirem. Mas enfim, pronto, achamos que podia ser publicado em julho, que não é uma época em que habitualmente se publicam os livros. O que foi curioso, e é a razão porque não há mais dicionários sentimentais, creio que vai ser filho único, este e o dicionário do futebol, é que nas livrarias ele foi arrumado ao lado dos dicionários. E portanto, cada vez que eu chegava a uma livraria era muito cómico porque ele estava arrumado ao lado do Larousse, da Porta Editora, ou então, quando muito, era arrumado ao pé dos livros de autoajuda. O que eu tinha esta grande curiosidade, porque tem tudo a ver, não? Tanto para o adulto como para aquele que quer caçar, isto pode ser uma ajuda. A matéria aqui muito interessante é essa uma ajuda preciosa. Mas, portanto, quando me propuseram fazer um dicionário sentimental, ou seja, uma aproximação pessoal a um tema, é óbvio que eu queria escrever sobre literatura e algo que tivesse a ver com a história da literatura. E, tal como o amor, ou se calhar até mais do que o amor, podemos depois discutir isso, o adultério é um grande tema, um dos grandes temas da história da literatura e da história humana. Não é? Portanto, desde o Neandertal, ou desde o primeiro homem e da primeira mulher, seja lá como eles tenham aparecido, em simultâneo ou não, comprometendo-se ou não, que o adultério ou a traição, como podemos entendê-lo antes de qualquer coisa, existe. E portanto eu achei que o tema era esse e comecei a fazer a minha investigação o mais abrangente possível e usando o método que eu habitualmente uso, que é ir abrindo os livros e ir buscando alguma coisa neste livro que depois encaminhava para o outro, que depois encaminhava para o outro. E portanto rodeei-me dos livros todos e depois fui saltando de uns para os outros e fazendo tecendo as minhas considerações e recolhendo as minhas histórias. Do que estava a dizer de ter casos reais, tanto de facto de casos reais, foi uma aventura pedi a quase todos os meus amigos que me contassem histórias de adultério e algumas das amizades mudaram, não porque as tenham perdido, mas olhei para as pessoas de uma forma completamente diferente. Porque se olharem para uma entrada que diz Marginália, e que de A a Z conta histórias verídicas, casos verídicos, verão algumas das coisas mais divertidas e mais escabrosas e que eu jamais imaginaria que tinham como protagonistas amigos meus ou pessoas que eu conhecia. A realidade aqui... A realidade supera. Porque o adultério é o pecado mais criativo, não é? O adultério é baseado na mentira e a mentira é sempre criativa, não é? Tem obrigatoriamente que ser criativa, sendo uma alternativa à realidade. Ainda mais quando é para esconder alguma coisa. Exatamente. E portanto isso deu-me pano para mangas. Acredito que sim. Quer que eu continue? Porque eu não me calo. A sessão é sua. Então interrompam-me quando quiserem, para as questões que quiserem eu vou falando. Eu se calhar começava por ler-vos uma entrada, que eu acho que é a entrada é uma das entradas mais importantes. Vamos ver se eu consigo. Eu nunca tenho os meus livros, portanto este é o livro daqui que eu não vou estragar. Nunca tenho os meus livros. Não, mas aqui pode. Esse é o seu. É o meu. Muito obrigada. É para eu não estragar este. Pode à vontade. Deixa-me ver se eu consigo encontrar. Bem, o livro tem muitas abordagens diferentes. Tem histórias da história, tem histórias da literatura, tem episódios, curiosidades várias. Tem algumas entradas só de brincadeira, como por exemplo esta que eu vos vou ler, que é muito pequena. Chama-se 5 às 7. A melhor hora para trair, um resquício da sabedoria francesa.
e diz o seguinte: no século XIX, a expressão designava o horário em que os cavalheiros franceses discretamente traíam as mulheres, depois de saírem do trabalho e antes de regressarem a casa para jantar. Os encontros galantes ao final da tarde eram uma instituição nacional, a ponto de, em 1965, uma personagem de François Sagan ainda comentar: em Paris, já ninguém faz amor à noite, está tudo demasiado cansado. Para os amantes saudosistas da moda francesa, o momento de descontração sexual pode ser compreendido entre estas 2 horas, as 5 e as 7 da tarde. 5 às 7, precisamente, a nunca confundir com uma marca quase homófona destinada a lavar roupa suja. Estava a pensar, saca. Ou seja, todo o livro tem uma... Eu estou a tentar encontrar aquilo que eu quero, ao mesmo tempo vou falando convosco. Tem uma entrevista com um detetive privado, que é real, e que traz... Como? Qual? O João Santos. O Sr. João Santos. Ricardo Salomão. Acho que sim, não tem esse termo. Ele Eu conta fiz um coisas trabalho muito- sobre detetives privados Então e fiquei com essa curiosidade. Então, eu encontrei o que eu queria, que é que eu vou ler, só porque é a entrada que explica porque é que eu depois passei a defender também com base noutras investigações que de facto a fidelidade não existe, não é? É uma invenção. Sim. É uma invenção societal, é uma ideia e não algo para a qual... Que antes disso havia a rebaldaria. Era a basicamente. rebaldaria completa, mais completa. Exatamente. Então diz o seguinte, chama-se efeito Coolidge. Coolidge. Uma experiência que raramente falha. Diz o seguinte: segundo uma velha anedota, o presidente norte-americano Calvin Coolidge, que nasceu em 1872, morreu em 1933, visitou um dia uma fazenda experimental na companhia da mulher. Caminhando um pouco adiante do marido, esta chegou primeiro ao galinheiro, onde o funcionário responsável a informou de que o galo copulava cerca de 10 vezes por dia. Então ela pediu-lhe: diga isso ao meu marido, se faz favor. Ao receber o recado, Coolidge perguntou: mas o galo copula sempre com a mesma galinha? O funcionário garantiu-lhe que não. Não, senhor, o galo copulava com uma galinha diferente cada vez. Então foi a vez de Coolidge pedir-lhe: diga isso, por favor, à minha mulher. Em 1963, Frank A. Beach, um dos primeiros psicobiólogos, precursor da endocrinologia behaviorista, usou esta história para cunhar um fenómeno observado nas suas pesquisas de laboratório com ratos e confirmado depois com vários outros mamíferos. E então, este é que é o caso interessante. Quando colocados na mesma jaula, uma fêmea, um cio e um macho copulam imediatamente e instantaneamente e várias vezes seguidas. Uma rebaldaria, portanto. Após cada ejaculação, o macho descansa um bocadinho numa fase de recobro, a que se dá o nome de período refratário. Consoante se vão sucedendo as cópulas, este período vai se tornando cada vez mais longo, até que chega uma altura em que o macho acaba por perder totalmente o interesse pela fêmea, desprezando completamente os seus sinais de cio. Todavia, e aqui é que a porca torce o rabo, suponho que seja ela a cobaia, se a primeira fêmea for substituída por uma outra, o macho fica de imediato interessadíssimo e pronto para acasalar. O interesse sexual renova-se, mesmo quando a antiga parceira ainda está disponível. Vejam só. A experiência do efeito Coolidge, característico dos machos, raramente falha e por isso é muitas vezes usada em demonstrações para estudantes. No caso dos caprinos e dos bovinos, comprovou-se que estes podem literalmente copular até caírem para o lado de exaustão se lhes forem apresentadas múltiplas fêmeas consecutivamente. Experimentou-se, aliás, isto é como mais giro, pintar manchas diferentes ou perfumar a primeira fêmea bovina para tentar enganar o macho e recuperar o interesse nacional, mas este não foi de todo na conversa. Segundo os cientistas, o efeito Coolidge deve-se à necessidade de variedade sexual por parte do macho, para não desperdiçar o esperma com fêmeas já inseminadas e, pelo contrário, fecundar um maior número delas.
A fêmea não tem o mesmo apelo, porque só pode ficar grávida de um macho de cada vez. Logo, o seu interesse foca-se antes na garantia de maior capacidade de sobrevivência e de proteção da cria. E, portanto, o que lhe interessa é a maior prontidão dos machos para o casamento, que também propicia a sua menor seletividade. Ao nível neuroquímico, o fenómeno é associado a alterações dos níveis de dopamina, substância que desencadeia, entre outras, a sensação de prazer. Nos primatas, ele é um pouco menos evidente do que nas outras espécies, muito pouco. Quanto aos seres humanos, não foi preciso colocá-los em jaulas para comprovar. Bastou inventar-se o casamento. Esta entrada resume o que depois é explanado em várias outras entradas, nomeadamente com as que têm a ver com os estudos de uma investigadora americana chamada Ellen Fisher, e que fez uma série de experiências a partir de ressonâncias magnéticas e de análise ao comportamento do cérebro em determinadas situações. Algumas dessas experiências foram, por exemplo, feitas com o mesmo grupo de pessoas quando estavam loucamente apaixonadas e depois quando eram abandonadas, digamos assim, quando eram traídas ou deixadas, não é? E aquilo que ela verificou é que o facto de ser aquilo que é desencadeado a nível físico, biológico, digamos assim, ou químico, é a melhor expressão, quando alguém é traído, é equivalente àquilo que acontece no organismo quando se tem uma arma apontada à cabeça. Portanto, é uma coisa absolutamente incrível, é devastador, não é? Ou seja, todos nós temos, eu acredito, um medo pavoroso de trair e de ser traído. E isso não é só no amor, nem é só no casamento, é em tudo, não é? Pelo que eu investiguei e os avanços nas neurociências, nas neurobiologias, enfim, todas estas investigações comprovam que o campo dos afetos é o campo onde esta dor, digamos assim, não é, primitiva, este medo primitivo se manifesta de forma mais violenta. Portanto, eu digo a brincar que a epígrafe deste livro é "Isto não é o que parece", que é óbvio, não é? E ao mesmo tempo isto não é o que parece, ou seja, isto não é só uma coisa a brincar, e não tem só entradas jocosas sobre o adultério, que é um tema que se propicia imensíssimo a isso, não é? Mas também implicou para mim uma reflexão de fundo sobre até que ponto é que nós não andamos muito enganados com a idealização que nós fazemos do casamento, da relação com o outro. E tudo indica, quer dizer, a tendência hoje em dia é a monogamia serial, portanto é ser feliz para sempre, muitas vezes ao longo da vida. Como no trabalho. Não, foi. É ser freelancer do amor. Ou uberização do amor. Esta não me tinha saído nunca na vida. Faltava mesmo. Ter assim um estatuto de freelancer, não é? Mas não está direito à reforma. Então a reforma é assim baixinha, não é? Porque depois no fim, depois de se trocar muito, não se tem a certeza de que alguém cuide de nós quando nós envelhecemos. Isso é que é um problema, não é? Esse é realmente um problema. Há bem pouco tempo houve uma pessoa. É como os freelancers. Houve uma pessoa que me respondeu exatamente como me está agora a dizer. Estávamos a falar exatamente. Vamos, quer dizer, a gente salta nisto, quer dizer, vamos. Curtir a vida. E depois? Já há algum número? Mas quem é que agarra da mão? Quantos casamentos há nas casas de. Como é que se diz? Casas de saúde, não é casas de saúde. Também já não é residências. Quantos casamentos há nas residências? Repouso, exatamente. Não faço a mínima ideia. Eu espero que há alguns, Eu penso que há muitos. mas eu acho que nessa altura também já não vale a pena casar. Não, mas responde. Vale. Mas é normal. Não, ao que eu sei porque a minha irmã trabalha, é funcionária num lar. Ao que eu sei, há muita atividade sexual, o que eu acho ótimo. Aliás, acho, estou mesmo a falar sério, não estou a brincar. Acho que é um direito absoluto as pessoas, quando chegam a uma certa idade, continuarem a ter sexo. O problema são os traumatismos, não é? E isso é uma coisa que eu sei que
não é possibilitado na maioria dos lares, não é? Porque faz demasiada confusão. E faz-me lembrar de uma Há outra coisa que eu desculpa, gostava que de saber também. Deixa-me só dizer isto, Claro. que é as pessoas com síndrome de Down têm também uma sexualidade muito Pois desenvolvida. é. E habitualmente as raparigas tomam obrigatoriamente a pílula. E nos centros, isso eu sei, nos centros, conheço os centros da APPA-CDM, Associação de Pais e Amigos das Crianças. Sei que desde sempre que há uma polémica muito grande, porque eles apaixonam-se com grande intensidade e com grande fidelidade, o que é muito curioso. E são muito, muito ativos sexualmente. Portanto, eu compreendo que em termos de logística de uma instituição deve ser difícil de gerir. Não é? Mas é um direito que as pessoas têm. E eu comparo isso um bocadinho com o que acontece na terceira idade, muito mal comparando, como é óbvio, mas só no sentido em que quando alguém está a cargo, infelizmente tem que ficar a cargo de outra e não tem não tem liberdade de ação, deve ser permitido ao máximo ser livre, ainda assim, não é? Mas há muitos funcionários que permitem exatamente isso. Quer dizer, fecham Pois, os eu espero olhos que sim, eu espero que sim. e autorizam. Mas eu acho é que nem sequer devia ser preciso Claro, fechar os olhos. é só o que faltava. Não Então, é? só algumas crianças. Sabe que eu tenho. Não, mas eu estava primeiro. Estava. Não, eu só contar uma história, mas não. Mas É uma história. Guarda, uma guarda. certa tragédia. Não. Mas Não, eu só quero fazer perguntas. Não. Eu queria saber se há alguma evidência que marque a espécie humana como monogâmica. Não. Pronto. Portanto, não é uma coisa genética, é uma coisa cultural. Não é? É. E tanto quanto Societal. a ideia que eu tinha, não sei se é correta, é uma coisa que existe há muito tempo realmente nas classes dirigentes, nas elites, nos nobres, não é? Por razões óbvias, isto é tudo genético, não é? Ou seja, eles têm de preservar uma família que tem um poder e tal. E, portanto, daí a questão da fidelidade e da monogamia, mas o resto de nós andávamos a divertir-nos, não havia essa coisa da monogamia, havia. No povo, no povinho, costuma ser lúcido. Quer dizer, o que se crê, não, é que se sabe que as primeiras sociedades que se sedentarizaram, não é? Portanto, que estabilizaram quando começou o cultivo da terra. É evidente que o cultivo da terra no início a posse da terra era coletiva, mas já nessa altura as mulheres foram relegadas para a casa e foi o facto de se sedentarizarem e de começar a ideia da posse da terra. Com a posse da terra veio a posse da mulher e as mulheres passaram a estar relegadas à casa e daí nasceu o gineceu, não é? Que é o centro da casa para o qual as mulheres estão relegadas. Portanto, a ideia da posse da mulher tem a ver com um medo ancestral que provavelmente o primeiro homem teve desde que houvesse mais homens ao lado. Então, mas era um bem económico primeiro. Não, já eu vou ter. Porque só a mulher é que sabe, biologicamente, não é? E de facto, só a mulher é que sabe de quem é que é aquele filho. Portanto, o grande medo do homem é este. Por isso é que o avô diz: os filhos da minha filha são meus netos, são, os outros serão ou não. Olha, e os judeus, e enfim. A questão de colocar as mulheres para um sítio De uma judia. Exato. onde pudessem ser controladas, antes de mais, tem a ver com isto. Não é? Tem a ver com a estabilização das populações, comunidades organizadas e com a posse da terra vem também a ideia de primeiras. Que houve várias espécies, isso está explicado no livro de uma forma muito mais científica se quer, e muito mais elaborada do que eu estou a dizer grosso modo, falar de uma forma corrente. Mas houve várias fórmulas de organização em família antes de chegarmos à família monogâmica, pai, mãe e filhos. Não é? Portanto, houve várias formas que tiveram a ver com a organização de uma comunidade, até se chegar ao núcleo familiar como o conhecemos.
E aí, como eu disse, a questão tinha a ver com o ter-se a certeza de que os filhos eram daquele, não é? Pronto, e portanto isso implicava limitar imediatamente a ação da mulher, o campo da ação da mulher. Fechá-la em casa. Fechá-la em casa. Depois, com as leis, foi na época de Augusto, em Roma, que se criaram as leis Iulia, que foram as primeiras leis que instituíram pena para quem cometia adultério. Mas pena para as mulheres que cometiam adultério, não para os homens. Portanto, as mulheres eram culpadas se traíssem o marido. Parece bem. Os homens não, claro. Mas isso é claro para nós. Hoje, na nossa sociedade, até é recente. É claro hoje, porque essas leis foram as que passaram a determinar, porque antes disso não. Eu posso dar um exemplo. Um exemplo que é de um povo que ainda existe, que é um povo que existe na África Central, que são os pigmeus. Os pigmeus, ainda hoje, nos dias que correm, têm uma sociedade absolutamente monogâmica e eles não têm adultério. Isso eu posso garantir que não. Eu dei a correr atrás disso e não foi agora por causa da... Não, Vlad, desculpa lá. Não tem adultério porque eles não pisam risco? Não ligam a isso. Eles não ligam a isso. Simplesmente a cultura deles não lhes permite. Assim como, por exemplo, há um outro povo, eu estou a falar dos chamados povos primitivos. Elas não são muito atraentes. Há um outro povo em África que são aqueles que nós conhecemos como bosquimanos. Os bosquimanos têm até têm um dito deles que eu acho lindíssimo, poeticamente lindo, e que eles dizem, a moça diz que quando casar só quer ter um homem, porque o sol só tem uma lua. Isso é o que elas dizem todas. Está bem, pronto. A questão é que... E o rapaz diz mais ou menos a mesma coisa de forma mas de uma forma bastante... Pois eu ia perguntar se o rapaz também dizia. Também diz, mas de uma forma... A mulher diz isso, mas o homem, depois temos as sociedades todas a andar pela poligamia. Neste momento eu não vou conseguir lembrar, porque tenho uma vaga lembrança. Mas há uma coisa que eu lhe queria perguntar, que é o seguinte... Na questão do adultério, atualíssimo, não é? O adultério pressupõe traição, não é? E para haver traição, no meu entender, para haver traição tem que haver falta de amor. Não vê a coisa por aí? Não, nada. Mas poderá ser uma grande causa. Poderá ser uma grande causa. Eu acho que não é falta de amor, é falta de desejo. Também. É isso, eu acho que cada vez mais. Não, o senhor estava a dizer no sentido de ter falta de afeto da parte do É um romântico. É um romântico. Pode não ser. Pode não ser. Mas pode ser. O casamento Claro, é evidente. Pode ser, obviamente. O casamento foi uma forma de controlar. Por amigos, etc., acho que é uma causa frequente. Quando um deles tem pouca atenção do outro. Aliás, isso é uma coisa comum. Bom, mas vamos lá ver uma coisa. Se acontece, e acontece ao longo de alguma coisa nós estamos a interpretar mal. Se calhar é a monogamia que está mal, não é o adultério. Muito provavelmente. Então, alguma Bem, coisa eu tenho a impressão que os monogâmicos são minoritários no contexto mundial, não é? Não é no contexto mundial, também posso... Das sociedades humanas, como deve ser, a menor parte é monogâmica. Certo. Ainda há esperança para a nossa espécie. Eu estou a brincar. Então é assim. Isto está a mudar tanto, a gente eu já nem sei bem o que é o monogamia. adultério. Então vamos ver. Monogamia significa, quando um macho ou uma fêmea tem apenas um parceiro durante a vida. Monogamia serial, que é o que acontece hoje em dia. Quando um macho ou uma fêmea tem ao longo da vida várias relações com um só parceiro sequenciais. Teremos nós, seres humanos, sido feitos para sermos monogâmicos e fiéis? Desculpem responder-vos lendo, mas é mais fácil. Claro. Teremos nós, seres humanos, sido feitos para sermos monogâmicos e fiéis? A resposta tem grande complexidade de prova, mas a mais simples das formulações: não. No górdio civilizacional, a monogamia é o antídoto moral inventado pelos homens para combater o sexo enquanto força vital caótica.
Para O combater, sexo desculpa, eu não entendi. O Para sexo, combater, o sexo é não, uma não. força vital católica. Caótica. Católica. Era bom se fosse católica. Tudo era diferente. Caótica. Ou seja, de facto, não, a obediência cega, digamos assim, a fidelidade ao impulso sexual é contrária a toda a forma de organização societal. Sim. Fidelidade ao impulso sexual, Sim, que é outra coisa completamente diferente. Portanto, o casamento é um antídoto contra isso. Porquê? Sejamos claros, sendo uma prática extremamente rara entre os animais, a monogamia, que é a formação de um par estável, é cumprida por apenas 3% dos mamíferos. Repito, 3% dos mamíferos. E 15% dos primatas. Ela constitui a única forma marital admitida apenas numa esmagadora minoria das sociedades humanas atuais. Cerca de 1 em cada 6. Ou seja, só em cerca de 1 em cada 6 sociedades humanas é que a monogamia é a única forma marital admitida. Nós temos sempre o olhar ocidental e europeu. Direito romano. Mas nós somos minúsculos. O mundo é neste sentido, eu digo aqui que o mundo é um vale de lágrimas. Já vou explicar porquê. Porque, de facto, isto significa a monogamia. Enfim, isso é outra coisa, vamos falar. Tem a ver com o Estatuto da Mulher. Mas, portanto, é a única forma marital admitida apenas numa esmagadora minoria das sociedades humanas. Podemos, pois, coroá-la como o maior desmancha-prazeres de sempre. Anti-erótico e romântico. Já discutimos. Desde o seu aparecimento, a monogamia, desde o seu aparecimento simultâneo da agricultura, do lar e da propriedade no Neolítico, a monogamia é uma construção societal. Cada vez mais investigadores de todas as áreas implicadas afirmam que amar e ser fiel a um único parceiro estável durante a vida resulta de um condicionamento evolutivo assente na repressão dos instintos e na imposição de regras sociais e morais. A monogamia e a fidelidade conjugais não são a nossa inclinação natural, por isso mesmo são tão difíceis de cumprir. Em 2001, o zoólogo e professor de psicologia David P. Barash e a psiquiatra Judith Lipton publicaram O Mito da Monogamia, uma visita guiada, como nunca antes havia sido feita, ao universo da monogamia humana e animal. Cientificamente rigoroso, mas cativante, o texto veio reforçar ainda mais o que a antropóloga Margaret Mead já havia concluído na segunda metade do século XX. A monogamia é o mais difícil de todos os compromissos conjugais. Pois isto é muito longo, tem muita coisa. Acho que vou parar por aqui. Mas queria só dizer-vos aqui. Posso só dizer uma coisa? Diz. Ou seja, esse teu modelo evolucionário é o modelo que tu segues no livro todo, quer dizer, o que é importante. O modelo evolucionário, o modelo animal, quer dizer, ou seja, como a ideia assim? é que a monogamia é um construto societal como todas as outras. Claro. Como todos os outros construtos. Sim. Os muçulmanos têm, não é? São, como é que se diz? Polígamos, pode ser. Eu não sei se é polígamo. Tudo isso são construtos sociais. Claro. Portanto, a ideia de dizer que a monogamia é um construto social, para mim, não é nada. É, lá para Alice, é evidente. Todas são construtos sociais. Quando tu fazes uma... quer dizer, quando começas por pôr as estatísticas dos animais, quais são os monogâmicos, são muito poucos, percentualmente, eu não consigo perceber qual é a conclusão que nós podemos tirar disso. Já sabemos que a monogamia é um construto societal. Já sabemos que não existe excetos na natureza. Aquilo que prova é que o nosso impulso natural prova que o nosso impulso natural não é esse. Exceto quando estamos apaixonados. Não temos impulsos não temos impulsos naturais. Temos, por exemplo, uma coisa muito curiosa, e as neurociências provam isso cada vez mais. E isso foi quando eu estava a escrever o romance que descobri, quando estava a estudar a anatomia patológica e medicina legal, que é, por exemplo, o facto de cada um de nós ter uma forma diferente de reagir internamente, organicamente, se quisermos, ainda antes do cérebro reagir. Quando estamos perante uma situação de perigo, cada um de nós tem uma resposta hormonal e diferente. E, portanto, há os que são feitos para atacar,
e curiosamente o que acontece é que o sangue flui imediatamente às mãos para poderem defender-se, e outros são naturalmente, a inclinação natural inicial, este sentido natural inicial primitiva, é fugir. E nesses o sangue flui aos pés. Portanto, isto antes de haver qualquer tipo de equacionamento da situação em termos cerebrais, não é? E cada vez mais as neurociências entendem o ser humano neste sentido, ou seja, até que ponto é que nós temos... Não, são duas coisas completamente diferentes, Luísa. Eu acho que eu não estou de um lado nem de um nem do outro. Acho é que temos que as entender um bocadinho mais de uma e um bocadinho mais de outra, percebemos-nos melhor. E se nós entendermos que em termos, se quiserem, orgânicos, não é? Em termos funcionais internos, não somos compelidos naturalmente a ser fiéis, isso não quer dizer que desrespeitemos as construções societais que têm a ver com uma construção de cultura e com uma evolução civilizacional, como é óbvio, não é? A monogamia é uma evolução societal, é algo extremamente positivo a todos os níveis. A questão é, se não entendermos que para termos isto temos que condicionar isto, e de que forma é que vamos, quanto mais conhecermos disto, que é a inclinação natural, não é? E quanto mais nós soubermos que, tal como outros animais, não estamos inclinados para isto, mas que temos a compensação de nos considerarmos animais racionais, civilizados, percebes? Portanto, eu não estou nem de um lado nem do outro. É evidente que se sabe hoje em dia, em termos de história do casamento e história do adultério, e em termos biológicos e orgânicos e funcionais, físicos, não é? Permite-nos hoje em dia tomar decisões provavelmente mais interessantes relativamente ao modo como nós agimos. Cada vez mais fala-se, eu por exemplo detesto as expressões modernaças dos poliamores e não sei o que, acho isso tudo uma treta. Mas quando, por exemplo, as neurociências dizem que existem zonas totalmente diferentes no cérebro que equacionam a pessoa, imaginemos isto assim, equacionam alguém que nos protege, alguém com quem nós temos uma relação sexual e alguém que é o nosso companheiro. São três coisas completamente distintas. E se nós pensarmos que no casamento nós queremos unir todas, se calhar sabendo isto e não pedindo ao casamento isto tudo, ou tendo a ideia de que este ideal romântico que foi alimentado apenas por uma coisa societal, mas muito irracional, ao mesmo tempo, racional, mas irracional, ou antinatural, não é? Se calhar conseguimos um equilíbrio muito melhor. Portanto, eu não faço apologia de nada, percebes, Luísa? Eu apenas vou buscar, mas percebo o que tu dizes, quer dizer, não se pode negar que a monogamia e o casamento é uma construção civilizacional, portanto, é uma conquista civilizacional. O que isso trouxe, por exemplo, da anulação da mulher é um pavor. Mas pode ser corrigido hoje em dia. Não é? Pode ser corrigido. Todas as coisas que nessa construção civilizacional de séculos e séculos, de milénios, não é? Com um entendimento maior de todas as questões que têm a ver com a atração carnal, com a atração sexual, com a necessidade de um companheiro, com tudo o que envolve uma relação entre duas pessoas, se calhar pode-se construir algo diferente, não é? E os paradigmas estão a mudar a uma velocidade enorme. Eu vejo, por exemplo, com muito... A minha filha tem 20 anos, o meu filho tem 17. A minha filha, por exemplo, tem imensas amigas homossexuais. E com algumas delas eu converso, e que em princípio nunca teriam manifestado nenhuma inclinação para a homossexualidade. E quando conversamos, eu digo, mas aquilo que eu percebo, e eu digo isto com muitas aspas, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa e são... Mas eu estou a dizer a minha impressão lata de fora. É que no momento em que se aproximam os rapazes e as raparigas
E isso implica um medo, implica um desafio e um confronto, e que fisicamente para as raparigas é mais forte, não é? Mesmo até por causa da estrutura física do homem, não é? Que tem o pênis, que é um susto. É muito mais fácil para elas, por exemplo, optarem por se apaixonarem umas pelas outras. Um susto. O que é estranho. É um susto, claro que é um susto. Para uma rapariguinha é um susto. Eu acho que é. Eu acho que é. Depende. Para um rapazinho também é um susto. É menos proeminente, é verdade. Isso sim. É menos saliente. É mais profundo e mais secreto, não é? Mas, por exemplo, a forma como... Eu não tenho respostas sobre isso, mas acompanhando as amigas da minha filha, houve algumas que tiveram esta fase homossexual e que agora são heterossexuais, ou enfim, têm relações heterossexuais, porque superaram esse medo. Conheço gente assim. Se estes dados todos novos, das neurociências, das sociologias, de tudo isso, nos derem a capacidade, não só a nós, como para as gerações futuras, entenderem melhor o que é que está em causa quando há atração e primeiro atração e depois desejo de algum compromisso entre os sexos, vários sexos, eu acho que isso é muito positivo. Mas porquê compromisso? Porque eu acho que somos muito... Eu sinto-me, eu sempre me senti a vida toda muito ignorante. Aliás, eu escrevo os livros que eu escrevo são porque eu me acho muito ignorante relativamente a alguma coisa. E o romance que eu escrevi, único, era porque eu me sentia muito ignorante relativamente à morte e queria pensar isso. Depois escrevi o Este é o Meu Corpo. O livrinho que eu escrevi sobre os marinheiros era porque eu não conseguia perceber como é que nós dizíamos que éramos um país de marinheiros e não ligamos nada ao mar, não é? E são os marinheiros são os mais desprezados. Portanto, eu queria perceber isto. E aqui eu respondi no início, bem, foi o tema que eu achei. Mas eu achei curioso porque numa crítica, houve um crítico espertinho que disse assim: provavelmente este é o livro da literatura portuguesa que faz o maior ajuste de contas de sempre. Porque evidentemente tinha a ver com questões minhas que eu queria perceber. Sempre me senti muito ignorante relativamente a isto. Não me agrada, nem nunca me agradou na vida. Eu sou divorciada, enfim, tive várias relações. Não me agrada não conseguir tomar decisões em termos afetivos com conhecimento de causa. Ou seja, entendendo o que é que está em causa, não é? E acho que talvez quando... Agora muito menos. Antes as pessoas casavam e casavam porque era assim, não é? É melhor ou é pior? Não faço ideia. Acho que temos que pensar nessas coisas todas, não é? Porquê compromisso? Porquê é que é necessário o compromisso? É porque essa noção, essa ideia... Nós não vivemos sem regras e sem limites. Sim, mas as regras e... As regras, mesmo societárias, não implicam necessariamente que exista um compromisso entre pessoas. Eu, há bocado, eu estava a ouvi-la com muita atenção e a questão, de facto, do adultério é interessante. E a questão a questão da monogamia ainda é mais interessante para mim. Porque eu já fui casado 3 vezes. Ou melhor, 2 vezes, uma delas duas vezes com papel e uma vez sem papel. Portanto, casado uma vez com papel, 2 vezes não, sem papel. 2 vezes com papel e uma sem papel. A última achou que já não era. Não, foi do meio. Foi do meio. Poupou-se o papel e relações longas. Portanto, relações longas. Portanto, estive casado pela primeira vez com a mãe do meu filho mais velho. Portanto, 9 anos, quase 10 anos. Depois 2 anos, uma segunda e sem papel. Com sem papel, mas a partilhar o mesmo espaço e, portanto, as vidas, não sei mais e, portanto, um casamento, não é? Depois e agora com o Celeste estavam nos 30 e qualquer coisa. Mas é Celeste. Pois. Já está casado há 30. Sim, mas já maravilha. Agora, eu sempre, desde o princípio, desde que me recordo, casei muito novinho, não é? Casei muito novinho, com 19 anos. Sempre tive essa noção, sempre. Não estou a dizer 20 anos depois ou 10 anos depois. Sempre tive a noção
que para mim era normalíssimo amar várias pessoas ao mesmo tempo. Mas sempre tive essa... Quer dizer, não estou a dizer que era mais esperto ou menos esperto, não. Quer dizer, isso era uma coisa que me passava pela cabeça. Independentemente, e vivi sempre. E vivi sempre. Todos os meus casamentos, todas as minhas ligações, vivia sempre muito intensamente. Aliás... Mas eu não lhe posso perguntar se foi fiel, pois não. Não pode. Não fui fiel. E provavelmente das minhas mulheres, nenhuma delas também foi fiel. Portanto, não tenho essa noção. Mas o compromisso não é sinónimo de fidelidade. Exatamente. O compromisso é sinónimo de um acordo que é feito entre duas pessoas, respeitando-se e respeitando o que cada um quer fazer. O que eu acho é que... O compromisso pode ser cada um faz Até o que quer. Não, mas o que eu acho é que as pessoas... Essa noção de que as pessoas têm de que... Quer dizer, não é... Mesmo seja homem ou seja mulher, quer dizer, no casal, de que têm que criar um compromisso, e esse compromisso pressupõe estarem sempre... Não, é incrível, porque eu não conheço ninguém... Tem de criar esse compromisso. Eu não conheço ninguém, a não ser os mentirosos. E as mentirosas. Eu não conheço ninguém que tenha essa visão do Não sei, do mundo. mas há ligações muito Porque as fortes. pessoas... José Mário Branco, por exemplo, faleceu há pouco tempo. Qual é Ele apaixonou-se Eu não falo da vida privada. Manuel de Freitas e viveram os dois sempre... Destes e digo que eu não falo sobre a vida privada. É verdade. Eu gostava de... Eu não falo sobre a vida privada, o que é engraçadíssimo depois de ter escrito um livro destes, não é? Eu gostava só de acrescentar uma coisa. Sim. Eu acho que há aqui uma grande... Uma lacuna muito grave. É que esqueceu uma das razões mais importantes, que é a económica. E que é aquela que explica para trás na história e tudo isso, o princípio do poder sobre a mulher. Porque era a mulher era uma... Não é só... A posse da terra até era da mulher. Até era da mulher, não é? Mas eu não e hoje em dia há muitas pessoas que não se separam porque não têm condições financeiras. Mas para além disso, na visão até à Idade Média, até à Revolução Industrial, a visão do número de pessoas que estava disponível para trabalhar numa unidade familiar, eu não estou a falar nunca dos nobres, não é? Numa unidade familiar, levava a que as mulheres tivessem mais filhos que não eram por amor. Era para ter mão de obra. Era uma questão económica. E tinha que se ter controle sobre a máquina de fazer descendentes. Porque era uma... Era proibido... Não, a religião é um instrumento. A religião é um instrumento. É um instrumento. Não se fazia abortos. Mas aquilo que eu percebi é analisar... Deixa-me acabar. Do tema da monogamia. Da monogamia. Vocês estão a desviar do tema. Não, é que a monogamia... Não. Estamos a tentar descobrir. Eu estou a tentar... Não, a natureza humana, quer dizer. Não é da natureza humana. É uma questão económica. E, portanto, é cultural. Pronto. É uma questão que nós vamos dispor o que temos para ficar mais beneficiados e ter uma vida melhor. A questão para mim é mais filosófica, é se verdadeiramente somos monógamos. Mesmo não pensar. Como é que era? Eu conheço tantos casos. Eu conheço muitos casos que se ultrapassam estes construtos por razões, por outras razões. Por exemplo, eu conheço um caso de uma infidelidade entre vizinhos. Uma infidelidade entre vizinhos. Naquele prédio mora uma senhora que é licenciosa. Dorme com toda a gente. E depois, ainda por cima, engravida. A sério. Ela já teve uns 9 filhos. E espalhou-os de uma senhora que morava num determinado prédio na Covilhã. E teve filhos por todo o nosso grande país. Mas pronto, neste prédio, ela dormiu com o vizinho, teve um filho, e uma vez que ela é uma mulher de má reputação,
quem ficou com o filho foi a família, ou seja, o pai e a mulher dele, não é? Portanto, eu acho que aqui acomodamos, nós temos uma máscara social que defende estes princípios todos, mas depois isto é tudo muito mais negociável. Pode, à vontade. Aquilo que eu tem a ver com o que está a dizer, aquilo que eu reparei enquanto investigava as várias épocas nós sabemos pouquíssimo sobre a intimidade. Enfim, há os estudos do Georges Duby, que é um historiador francês que estudou a intimidade da vida privada e abriu na escola dos Annales, portanto, uma nova forma de entendimento da história, mesmo com os seus colegas que viam a história social como importante, ele teve que lutar para conseguir tornar os temas da intimidade importantes ou que fossem considerados legítimos como temas de investigação. E existem livros do Duby que se chama A História da Vida Privada, o José Matoso também fez e organizou a História da Vida Íntima em Portugal. É íntima dados, mas mesmo assim são muito poucos e mesmo hoje em dia as pessoas mentem em todos os inquéritos. Portanto, nós nunca sabemos o que acontece na realidade, não é? Nem nunca soubemos. E o que se depois lerem um livro, é evidente que aquilo que diz tem toda a razão. Sempre houve negociações em todas as épocas, das mais variadas formas, não é? E, por exemplo, eu nas aulas de escrita de ficção e com os alunos que estão a escrever romances históricos, aquilo que eu acho que falha sempre nos romances históricos é porque nós não conhecemos a intimidade das pessoas noutras épocas. Portanto, as personagens são de plástico. As pessoas põem-nas a falar à época, sendo que o falar à época é o dos cronistas ou dos historiadores, portanto, não tem nada a ver é o escrever e não falar. E nós não conhecemos, e por exemplo, na entrada. Ai, desculpe, estou a estragar o seu livro. Não. Isso é para chegar a casa na entrada e lixo. Essa é ótima. Mas, por exemplo, na entrada sobre o século XIX. Não, na verdade, os livros, quer dizer, eu não. Era incapaz de fazer isso. Mas então, no século XIX, o que eu acho curioso é quando eu fartei-me de ler sobre o século XIX, o grande romance do adultério é o romance do século XIX, não é? Portanto, porque é o início da afirmação da vida interna da personagem, da vida afetiva da personagem interna, depois é com os modernistas, mas são os românticos, não é? Com o sentimento, e depois os realistas com aquilo que de facto se é, portanto, tentando traduzir o que é que as personagens sentem de facto. E no século XIX aparecem as Annas Karéninas e as Madame Bovary. E aparece também a ideia de que o escritor não tem que julgar a personagem. E, portanto, temos uma janelazinha pequenina de abertura para o que é aquela época. Mas ela é muito pequena. Por exemplo, no Proust, o grande tema do Proust é o ciúme. Mas ele está difuso ao longo da obra toda, não é? E nós sabemos que a homossexualidade de Proust também está difusa. Ou seja, nós olhamos sempre para as outras épocas, são sempre fotografias desfocadas. Mas quando cheguei ao século XIX, depois de ler os romances e tudo isso, e estar a pensar, se olharem para as fotografias, também porque é o advento da fotografia, e vemos as pessoas para já parece que estão todas mortas, não é? Nas fotografias, se virem aquelas imagens, pela primeira vez consegue-se negar o tempo, e consegue-se congelar e parar o tempo, não é? E as primeiras fotografias foram tiradas ou mortos, mortos, maioritariamente em Paris, nas cadeias, eram os assassinos, os criminosos, que eram fotografados para depois se fazerem estudos e tudo isso. Portanto, os mortos foram os primeiros a serem fotografados. Não sei se por isso, julgo que não, mas as fotografias iniciaram no século XIX, quando se começa a difundir mais, as pessoas estão naquelas poses.
E eu olhava para elas e pensava, mas esta gente tinha sexo? Mas esta gente há algum poder? Não é isso. Sim, eu sei. E até tinham aquela hora de fantasmas. Sim, mas o que é certo é que nós olhamos para aquilo e nada nos diz. Ou seja, a primeira vez que temos uma imagem de alguém, conseguimos olhar para as pessoas que até aí ao longo da história não tinham rosto, não é? Só tinham nas pinturas, enfim, pronto. E que tinham idealização pelo meio, portanto não conseguimos. A primeira vez que olhamos para as fotografias, elas estão de facto com um pau enfiado nas costas, portanto estão todas assim. Também não conseguimos perceber muito, não é? E depois vem o início da pornografia, portanto vem a fotografia licenciosa. Sim, e vem as senhoras todas com filmes, também não nos diz muito, não é? E outra coisa que me intrigava era, no século XIX, toda a gente traía toda a gente, na burguesia, não é? Ao que se diz. Mas, se as mulheres estavam sempre em casa e ainda não podiam sair para a rua, e os homens estavam sempre na rua, onde é que eles traíam? Onde podiam? Quer dizer, é que as calés não chegavam, não é? Eles traíam-se uns com os outros, mas onde? No livro da Severa, é na carruagem. Mas é o que eu digo, as calés andavam sempre aquilo, era uma coisa de para mim é uma das grandes mistérios dos inquéritos. Que é, se tu fores medir, por exemplo, há pouco tempo se mediu o grau de infidelidade dos homens e das mulheres, os homens estão nos 80%, e as mulheres estão nos 40%. E eu pergunto, com quem é quer dizer, com quem é que eles estão? Mas aí há um elemento, Luísa, que é uma sexualidade. É com o Luísa, mas aí há um elemento importantíssimo, que é já comprovado, que é uma sexualidade e bissexualidade. Portanto, na verdade, as mulheres fazem, mas não dizem. Não, é verdade. As mulheres têm uma forma completamente diferente. É a grande mentira. Mas o adultério durante muito tempo, e há estatísticas, quer dizer, não são muito claras, nunca são claras, não é? Mas trair, e ainda muitas mulheres se calhar pensam nisso, ser traída como homem não é a mesma coisa que ser traída como uma mulher. Claro, exatamente. A traição é menor. E os homens, a bissexualidade é o último grande tabu, mesmo em termos de investigação jornalística, é extremamente difícil. Eu fiz dos primeiros trabalhos sobre homossexualidade e fiz durante 5 anos consecutivamente. No início só falava o Guilherme Melo, lembram-se, o bombeiro. Era sempre o Guilherme Melo e o bombeiro, não havia mais ninguém. E lembro na primeira reportagem havia um casal de homossexuais, de mulheres homossexuais, que eram apedrejadas na Lapa. Aquilo era sério. E ao fim de 8 anos as coisas já tinham mudado. Portanto, as pessoas já se assumiam como homossexuais. E eu deixei-me disso, fiz uma última capa, que estavam todos a dizer somos gay, e comecei por dizer, aqui ninguém vai saber nada sobre a vida privada destas pessoas, porque não é isso que interessa. Finalmente vamos conseguir, estas pessoas dão a cara para exigir direitos iguais aos outros, de resto o que fazem naquela casa, deixe-me só terminar. E depois tentei fazer a mesma coisa com a bissexualidade e não consegui. Portanto, a bissexualidade é de facto um enorme tabu. Portanto, a traição, o adultério, durante muito tempo, e nós sabemos isso em Roma, era assim, sabemos que na época, na Antiguidade Clássica era assim, portanto, a homossexualidade masculina era absolutamente comum, portanto não era tido como adultério sequer, não é? E que depois também com a Luís XIV, enfim, há algumas épocas em que isso é assumido, digamos assim, mas quando dizes, os homens assumem, as mulheres não assumem, também há uma margem. Sim, mas mesmo agora há de facto há uma margem grande. Há uma disparidade grande. Há uma disparidade, mas há uma margem grande que também tem a ver com a bissexualidade. Por outro lado, tens toda a razão quando diz isso, o detetive João Santos, não me lembro do apelido, diz claramente, coisas que ele diz engraçadas, que é, quem trai nunca admite. Portanto, esta história de isto é a primeira lei. Isto não é o que parece. É a primeira lei do Newton. E que é incrível como... E eu conto uma história ali que é verdade. Fiz muita reportagem nas cadeias
e entrevistei um preso que eu sabia porque lia primeiro as fichas, não é? Como é que se diz? Processos. E então ele tinha assassinado, tinha atingido à queima-roupa a mulher e o amante na cama. Tinha-os apanhado e tinha, sei lá, 15 anos de pena, uma coisa qualquer. Depois diz que foi homicídio consciente e tal. E isso está relatado aqui. E eu disse, então, mas como é que foi? Eles todos diziam que estavam inocentes, não é? E ele disse, não imaginam o que é que me aconteceu. E eu já andava desconfiado, que ela andava assim um bocadinho esquiva e tal, eu já andava desconfiado. Mas ela até era boa rapariga, e pronto, e tal. E houve um dia que eu cheguei cá, ela era mesmo boa rapariga, ele dizia isto mesmo, era uma boa mulher bem informada. Não. E houve um dia que eu cheguei a casa, e não é que a encontro com outros na cama. E ela olhou para mim e naquele momento eu disse, não faças isso, não faças isso. E então é que é uma coisa, parece uma coisa de novela. Ele diz, então ela foi à mesa de cabeceira, que nós tínhamos lá uma arma, e então matou o amante e deu um tiro em si própria. Ela era tão boa. Eu achei isto uma história absolutamente deliciosa, porque ele salva a honra dele, salva a honra dela, salva a honra do outro, coitado. E inocenta-se. Inocenta e fica tudo resolvido. É uma injustiça. Até ao limite extremo. Mas eu queria lhe dar um alvitre. Sim, para ter um vislumbre de como o bissexualismo é muito comum. É mesmo muito comum. Não é num estudo, não é num inquérito. É num outro. Agora ia dizer, é ali na tasca do Zé. Não. É nos anúncios de convívio do sexo do Correio da Manhã. Mas isso parece... porque agora também há casais. Não. Pode ser por isso, não? Vai ver a percentagem de profissionais que oferecem massagem prostática. Que massagem prostática? Imaginação. Massagem prostática. Mas o que é que isso tem a ver? Então, o que é que acha, porque é que acha que as profissionais têm que oferecer aquele serviço? É porque lhe pedem. O que é massagem prostática? Imaginação. É o que se chama happy ending. Não é nada o happy ending. Portanto, é obviamente, uma quantidade grande de homens que encontra o prazer na massagem prostática e não na estimulação peniana. São coisas tão diferentes. Acha? Acho muito. Não me diga que este objeto de estudo não é... Acho que isso não, para mim não. Só se eu tivesse os classificados da primeira manhã. Isso tem a ver com outra coisa. Que é a disfunção erétil. Não, tem a ver com o facto das pessoas terem uma má vivência sexual e, portanto, da masturbação ser cada vez mais uma frequência. Mas que leva a masturbação pelo ano. Pelo ano. Pelo ano. Por amor de Deus! Então, mas a massagem prostática pensa que é por onde? Vamos falar de literatura. Então é por onde? Vamos contar uma história que se passou com um amigo meu para mudar um bocadinho para sairmos da fase anal. Exatamente. Superamos a fase anal. Deixa-me só fazer uma pergunta. Digam as coisas com a grande doutora. Eu atendo às quintas. O desejo por alguém também já é traição? O desejo por alguém. Pois, e as novas tecnologias vão ainda aumentar. A doutora Ruth. A doutora Ruth, a famosa? Aquela americana? É essa? A minha, eu encontrei. É essa a doutora Ruth? Aquela anã americana? É muito engraçado. É muito engraçado. O que eu acho curioso é... O meu pai dizia uma coisa à minha mãe que eu achava muito engraçada, que era, ela dizia, o que é que estás a pensar? Ele dizia, aqui tu não entras. Aqui tu não entras. Aqui não entras. Eu já te dei o suficiente, aqui não entras. Aquilo que se passa realmente é de cada um. Caramba, há já algum sítio onde nós podemos ser livres, não? Na cabeça. Mas eu acho muito curioso, agora com as histórias dos Tinders e das apps e não sei o quê,
encontra-se imenso, porque eu, entretanto, andei por lá a fazer investigações, não é? E era muito engraçado, porque eu começava a pôr conversa para perceber o que é que acontecia por ali, mas depois identificava, que é a obrigação deontológica, não é? E encontrei muitos homens, eu fui à procura daqueles que diziam: eu sou comprometido, não quero outra coisa, portanto não me respondam se quiserem algum tipo de compromisso. Eu esses é que procurava. E é muito curioso, porque todos eles diziam: se não passar ao ato, isto não é uma traição. Eu dizia: então, mas a sua mulher sabe que está aqui? Eu dizia: não, sabe lá ela, não imagina, ela nem domina isto, eu sabe que ela está no outro. Olha, que qualquer dia encontrar no Tinder e ter uma má surpresa. Mas pronto, mas havia esta ideia de que, e há aquela coisa chamada sexting, não é? Que é as pessoas fazerem sexo através da forma de escreverem, portanto estimulam-se. Ainda dizem que já não se lê. Eu sou ignorante. Mas não diga nada agora, porque nós agora já passamos a fase anal. Estou a brincar consigo, eu acho que não percebeu. Eu percebi, desculpa. Mas pronto. Mas deixe-me só acabar, claro. Já voltamos. Mas pronto, e de facto há essa ideia de que, pelo menos esses homens tinham essa ideia de que, desde que não chegassem ao ato, não traíam. Não é? Tal como existe a ideia de trair com um homem, o Clinton também nunca teve sexo com aquela não é sexo anal. Tal como em muitas sociedades, haver sexo anal não implica perder a virgindade. Não é? Por exemplo, nós sabemos que isso acontece, sim. Mas, portanto, quer dizer, não sei responder. Não sei se é traição, se não é traição. O que eu acho é que há uma conclusão a que eu cheguei, que é: o que eu acho interessante é que, pelo menos isto foi uma coisa que para mim foi importante, é perceber que a pessoa, quando trai o outro, quando comete adultério, não está necessariamente a trair a outra pessoa. Era isso que eu há bocadinho tinha a falar e abafava. À procura daquilo que ela era, eventualmente, antes de estar com aquela pessoa. Ou está à procura de si mesmo, pensava que eras fora da obrigação de se corresponder àquele papel, que é um papel que a atrofia, não é? Como pai, como marido, como não sei o quê. Portanto, está à procura de si mesmo. E nesse sentido, fora de moralidades e que eu acho disparados, não é? Falando a sério, eu acho que as pessoas têm legitimamente todo o direito a procurar-se a si mesmas. Mentir aos outros é feio. Mas o impulso para o adultério pode ser algo que não tem obrigatoriamente que ser uma tentativa de agressão relativamente ao cônjuge. Eu quero Na maioria dos casos, eu creio que é uma forma de vingança. Eu creio que é uma forma de vingança. Mas isso tem a ver com outra coisa. Acho que... Não, eu sou. Quando acabar, eu faço. Não, queria só dizer isto, que é outra ideia. Estou só a partilhar ideias que não são seguras, mas que são coisas a que eu cheguei através da investigação e daquilo que eu fui pensando. Que tem a ver com o que falávamos do pouco que sabemos sobre a verdade das relações afetivas entre as pessoas ao longo da história. Sabemos pouquíssimo, provavelmente nunca saberemos, não é? Sabemos o que foi convenção e a forma como obedeceram ou não às regras estipuladas naquela época, e à forma como elas eram aplicadas de uma forma mais rígida ou não. Porque sempre houve bastardia, a lei sempre teve alçapões, não é? Mas outra coisa curiosa tem a ver com o poder que as mulheres sempre... Primeiro, o pouquíssimo prazer que as mulheres sempre tiveram em termos sexuais ao longo da história e o mau conhecimento do seu corpo e do prazer e, portanto, a dificuldade, mesmo quando se usava aqueles lençóis com buraco, não é? Minha avó ainda usava um lençol com buraco. Saramago disse. E, portanto, as mulheres, não tendo acesso ao prazer sexual, exerciam o controle da vida sexual, portanto, negando-se como uma forma de poder. E os maridos, creio, traíam-nas como vingança. Portanto, era um jogo. Sim. E isso é uma coisa que me interessa imensíssimo. Aliás, o romance que eu estou a escrever tem a ver com isso, que é como os papéis estavam todos trocados. Quer
Quer dizer, como muitas vezes a mulher que se queria, o marido que era alcoólatra e batia na mulher, e a mulher que era a desgraçadinha, e depois ia-se perceber lá nas profundezas daquela relação que era um casal muito amoroso no início e que por falta de conhecimento sexual e por dificuldade enorme no entendimento, porque há uma barreira que não conseguiam ultrapassar, as duas pessoas entraram em guerra. Parece o Partido Portanto, Livre. é uma espécie de vingança. A negação do sexo é uma forma de vingança feminina e a traição, digamos assim, o adultério, que é ter sexo com outra pessoa, é uma forma de vingança, mas atenção, para a maioria dos homens, isso não significa trair, porque a mulher é mulher, porque também somos sociedades marianas, não é? Portanto, a mulher é mulher, é Maria, não é? A Virgem Maria. Que tem filhos sem sexo. É a ideia do presépio, não é? Portanto, as pessoas mantinham o presépio, a mãe, o pai e os filhos, e depois havia a vaca. E o burro. Fazia a sua desculpa, mas é verdade. Eu gostava de acrescentar. Deixa-me fazer só uma pergunta. Desculpa, eu não sabia que estavas a querer falar. Cometiam adultério, mas eram muito castradas socialmente, portanto estavam muito fechadas naquilo que eu disse no início no gineceu, estavam fechadas em casa. E, portanto, era muito mais difícil cometerem adultério. E o conhecimento até do seu próprio corpo e da prática sexual era muito menor, portanto, não podiam ser muito afoitas relativamente a isso, não é? Enfim, é o que eu posso dizer. Eu acho é que nós complicamos aquilo que é Deixa-me só muito fazer aqui simples. esta pergunta. Que essa coisa, isso é uma forma maravilhosa de resolver tudo na Eu vida. acho que uma coisa que é muito simples. Hoje vou seguir mais cedo e então queria fazer uma pergunta antes de sair. Tens falta. Que é a seguinte: o adultério pode ser considerado adultério quando um homem, por exemplo, vai a um barzinho à procura de uma prostituta. Sim. Isso aí é considerado. Eu vou dizer a definição clássica de adultério. Está no livro, está no livro. Está no livro. Sim, mas eu não li. Não vais ao bar. Não vais ao bar. Queres eu vendo o tom que me parece bem simpático. Mas essa Então, já deu, adultério já deu. significa, é só isto, o resto eu não sei. Relação sexual voluntária entre uma pessoa casada e alguém que não é o seu cônjuge. No calão brasileiro é pular a cerca. Não sei se isto Então quero dizer que adultério, seja de que maneira é uma for, relação deste- sexual voluntária entre uma pessoa Fora casada e casamento. alguém que não é o seu cônjuge. Muito bem. Pronto, é que eu estava. Entenda-se relação sexual por aquilo que se quiser. Não, mas eu corrigi Uma o relação casal. sexual pode não ser o ato. Desde que haja uma relação séria, Esta- ser casado. Eu acho que pode considerar-se adultério, por exemplo, uma pessoa que se corresponde com outra a vida toda e que não tem intimidade nenhuma com a pessoa com quem está casada e, eventualmente, teoricamente, pode-se considerar. Quer dizer, sendo que o adulto... Não se considera nesta coisa, mas em termos de traição, sim. Tem que haver. Sim. Tem que haver o ato. Massagens. Eu gostava Se me de. permite, eu Por acaso não permito. Eu gostava de propor mais uma coisa. Podia Será que a nossa concepção, que isto tem a ver. Estou ligada ao planeta. Espera lá, pá, olha a senha, deixa lá. Associar o livro. É sempre assim. Quero voltar aqui, vou já escrever outro livro. A nossa concepção de olharmos para uma relação construída sobre a paixão, A paixão dura mais uma razão, pois nós construímos uma relação importantíssima, fundamental, como é o casamento e a família e por aí fora, não é? E a base disso é a paixão. E só pode. Mas até achamos mal, mas olha, até achamos mal que não seja. O casamento não é por amor, eu não sei o quê. Pá, ora, Mas isso só achamos há um século, portanto há um século e meio. É verdade, antes não era nada disso. Antes não era nada disso, é uma invenção do século XIX. Não, quando era possível. E é uma invenção do século XIX ocidental. As pessoas não se atraíam umas por Muito pouco. E nós falamos sempre, de facto, na perspectiva ocidental, porque, por exemplo, os orientais, na China, é uma coisa muito curiosa. Eu entrevistei em tempos uma senhora chinesa, e era porque foi numa altura que eu estava a trabalhar na revista Visão,
e que as vendas não estavam muito boas da revista. Então tinha que haver capa, tinha que haver sexo na capa. E aquilo correu a redação toda. E eu disse, quando é que vai chegar a mim fazer uma capa sobre sexo? Então comecei a preparar e comecei a reunir tudo o que era literatura sobre sexo. E quando chegou o meu dia, eu disse ao diretor, disse, ok, eu faço, mas vou fazer sobre a literatura, sobre o sexo no mundo e a forma como se vê na literatura. E ele disse, mas isso não dá capa. Eu disse, sim, pois dois nus agarrados a um globo. E já fico sai de capa. e lá dentro podia fazer o global. E então entrevistei uma senhora chinesa, taoísta, e ela falou-me de uma intimidade. Como sabem, raramente falam sobre as questões íntimas, não é? É raríssimo conseguir-se. E eu tive essa sorte e esse beijo. Olá, boa noite. Boa noite. Boa tarde. E aquelas que estão na China, não as que vivem cá. Mas, e então, ela esteve, foi uma conversa absolutamente incrível. As perguntas que eu lhe fazia iam num sentido completamente desencontrado com os princípios que eram, ou seja, os meus princípios e as minhas concepções não tinham rigorosamente nada a ver com as dela. Portanto, as perguntas que eu fazia eram todas absurdas e ela dava as respostas certas dentro do seu universo. E ela, por exemplo, eu dizia, mas casar com alguém por obrigação? Eu disse, quem é que escolheu o seu marido? Foi a minha família. Eu disse, então, mas isso não é pavoroso? E tal. Ela disse, não. Como é pavoroso? Não, é a coisa melhor que nos pode acontecer. Exatamente. E depois, outra coisa muito curiosa, a conversa foi longuíssima, vou só dizer isto, que é, a coisa que ela dizia era, já imaginou o que é, no taoísmo, explora-se o corpo da outra pessoa durante a vida inteira. E é uma coisa que nos faria rir, mas que eu achei belíssima. Que ela disse, virou-se para mim de repente e disse, imagine que eu e o meu marido andámos a explorar as orelhas durante um ano. E eu achei aquilo uma coisa extraordinária, que é imaginar-se. Você não sabe com quem é que vai casar, mas tem uma vida inteira para conhecer a outra pessoa, fisicamente e de outra forma. E se estiver disponível para isso, de certeza que vai encontrar coisas que lhe interessem. E é uma perspectiva tão diferente daquilo que nós temos de consumo uns dos outros, rápido, não é? Quando no Ocidente as pessoas vão para a cama rapidamente, têm sexo e pronto, e já se conheceram, não é? E quando aqui, no recato absoluto, se tem esta ideia de sacralização, de uma certa sacralização da descoberta do corpo, que é pensar nas zonas, porque no taoísmo tem os... Não é? No taoísmo, tantrismo, estou a falar de taoísmo, peço desculpa. Está ligado, mas é outra coisa. Nas relações tântricas, portanto, que atingem orgasmo sem ter penetração, portanto, e que existe esta coisa, que tem um conhecimento profundo das zonas erógenas e a descoberta do corpo pode demorar uma vida inteira. Portanto, eu saí daquela entrevista a dizer, mas de facto o sexo no Ocidente é uma coisa tão suja e tão conspurcada e tão sem... Ali é muito mais profundo. Sem romantismo. Não, é profundo. Não, mas é que se estão os mimos. Eu lembro que eu disse aos meus filhos, Luísa, eu disse aos, não sei como é que foi com os vossos filhos, mas quando nós vamos na rua e vemos aquelas coisas, não é? Sexo, tal, e tudo o que os miúdos hoje em dia consomem sexo, desde minúsculos, não é? E eu senti necessidade, se calhar acharam ridículo, mas eu senti necessidade muito cedo de dizer aos meus filhos que sexo não é aquilo, que aquilo não é sexo, que o sexo pode ser uma coisa, que aquilo é uma invenção, como quando se vende batatas fritas ou cereais, aquilo é um produto. É um produto, Sim, não tem a ver. Pornografia é terrível. A quantidade de pessoas viciadas em pornografia, achando que alguma vez vão sentir a mesma coisa, que é ficcionada, que é. Como é que se diz? Não é sugestionada, que é produzida. Não é? E que é uma mentira. Na verdade, nós guiamos-nos muito por uma mentira de uma idealização que não tem a ver com a realidade. Portanto, e se calhar tem a ver com tudo. Aquilo que eu digo é, e o que eu tentei com este livro foi descobrir o máximo de perspectivas para que se possa olhar para as coisas de uma forma um bocadinho diferente e com um bocadinho mais de conhecimento de causa.
E de facto achei esta coisa desta senhora lindíssima. Desculpa. Eu acho que tens falado até agora só muito mais do termo masculino. Não é como se fosse esse impulso. Esse impulso de cá assim. Fala sempre no macho. Não, acho que não. Eu falei sempre a pessoa. Não. Eu disse quando traímos, não traímos o outro. De qualquer maneira, no Ocidente, quando falas dos Sancassete e não sei o quê, disseste os cavalheiros. Não. Eram os cavalheiros, sim, tudo bem. Mas com quem é que eles iam para a cama? Pois é, o que eu pergunto. Era coisa horizontal, mas também eram com as mulheres dos outros. Sim, mas quando falas em termos evolucionários, estás a falar aquele exemplo que deste, não é? Dos ratos ou porcos ou o que é. Portanto, que o macho é que tem esse impulso inesgotável para as fêmeas diversificadas, porque evolucionariamente ele estaria sempre pronto. Não é só porque o esperma tem que ser distribuído e para garantir que os genes são coisas a posteriori, que nós são aqueles delírios darwinianos que nós usamos como se fosse realmente uma coisa... Não sei se são, Luísa. Sim. Não sei. Porque eu acho que as mulheres o que querem... Não sei, mas desculpa. São racionalizações, como daqui a 10 anos encontra-se outra maneira. Não sei, tu vê a quantidade de mulheres que ficam sozinhas com os filhos. As mulheres ficam sozinhas com os filhos quando há um divórcio, não é? Não, a maioria. Mas a maioria, a esmagadora maioria. Agora, em Portugal, mas quer dizer, sim, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já não é assim. Na Europa. E na Europa não é assim, e na Suécia não é assim, na Suécia é muito mais presente. Sim, está bem, mas na Alemanha então estamos a anos de luz. A maioria, a esmagadora maioria, fica sozinha com os filhos. Tem a ver com regras sociais, tem a ver com cultura, sim, claro. Tem a ver com expectativas, tem a ver com uma série de outras coisas que realmente nós, no nosso caso Portugal, ainda não estamos a esse nível, mas não é uma coisa biológica. Ou seja, o macho ser necessariamente um desvairado de desejos, percebes? E as mulheres ficarem grávidas à espera, isso não acontece hoje, quer dizer. Pode ter sido base. A questão é que as mulheres não têm tantas oportunidades. Os constrangimentos sociais, era por isso que eu estava a dizer. Quer dizer, as mulheres quando se separam ficam com os filhos às costas. E, portanto, não têm tanta capacidade, nem tanta disponibilidade. É o preço. E, além disso, também tem a ver com aquilo que eu estava a dizer. O conhecimento das mulheres do seu próprio corpo e do sexo sempre foi muito menor, porque as mulheres não se iniciavam com prostitutos. Os homens iniciaram-se com prostitutas. Depende da cultura. Até a família. Muitíssimos. Algumas culturas é a família que tem que iniciar. Se as mulheres se iniciassem com prostitutas, o mundo seria completamente diferente. Porque elas saberiam como ter prazer, por exemplo, coisa que as mulheres só há pouquíssimo tempo é que aprenderam a ter, não é? E isso muda tudo. Portanto, se as mulheres só há pouco tempo sabem ter prazer, portanto, a procura que elas fazem de relações extraconjugais tem que ser menor, porque não têm noção do prazer que teriam, percebes? Não, acredita que sim. Eu, por exemplo, eu penso, os homens têm uma concepção, não é uma consciência, têm uma percepção do prazer sexual que é muitíssimo maior do que a das mulheres. Até há bem pouco tempo. Sim? Então tu achas que no século XIX as mulheres sabiam como ter prazer? Não sei. Eu ainda tinha na minha avó. Posso falar uma história desse respeito? Um senhor lentejano, de Évora, que falava exatamente bastante evoluído e uma pessoa muito aberta, e que dizia, lembrava-se dos homens mais velhos que diziam que estavam com as mulheres deles, legítimas, quando elas começavam a excitar, a dizer, menina, onde é que vai, hein? Isto não é para si, era para as outras. E a minha avó uma vez não era... Pois não ter prazer. Pois foi, era uma noite de Natal, e estávamos todos à mesa, e o meu pai já tinha morrido, a minha mãe era viúva, e o marido dela também já tinha morrido, ela era viúva. Isto tudo aconteceu muito rápido. E o meu irmão foi o único, depois o homem que ficou na família, veio com a namorada visitar-nos todos para o Natal. E a minha avó estava à mesa
e o homem foi à momento da sobremesa e diz em voz alta: eu nunca tive um orgasmo. Pois é isso. E era o que a avó disse? Nada, é uma maneira. E a minha mãe respondeu: pois não. Pois, é uma maneira. Nunca destes nada, nunca gostaste do teu marido. Pois. Lembras da história? Mas tem a ver com aquilo que eu estava a da dizer. vingança, sim. Eu acho que São tem a ver questões com, muito interessantes sobre tem a ver com sexualidade. relações de Sim, poder, na Uma intimidade. vida. De facto, tu tens razão, tem a ver com biologia, não tem a ver, quer dizer, tem a ver com, se calhar com equívocos de desencontro entre os dois géneros, não é? Que têm um Pois é, bocadinho de mesmo biologia, um desencontro. bocadinho de classe social, um bocadinho de... Não sei se... Mas a paixão não existe sempre. Eu acho que a paixão existe sempre. Mas isso era muito comum. Eu, se não estou enganado, a primeira vez que a genitália, os órgãos genitais femininos são estudados na anatomia é já no século XX. Não é, não. Não? Aliás, há um livro fantástico chamado O Anatomista, de um senhor chamado Federico Andreasi, Sim. que conta a história de não sei se é anatomista, não sei como é que se chamava na época, um físico. Seria um físico. Sim. E no século XVI, XVII, não me perguntem exatamente, procurem um livro, que descobre o clítoris. E é a história ficcionada de como quiseram esconder essa descoberta. Pois. Como em termos da ciência, não, e como a Igreja, sobretudo, não queria que isso fosse divulgado. pelo Não amor de Deus. tínhamos falado nesses rapazes. Rapaziada! Agora, é engraçado, porque quando eu estudei Medicina Legal e Anatomia Patológica, quase não há, só há um manual português, muito arcaico, digamos, para as coisas modernas, mas ao mesmo tempo houve um senhor, um anatomopatologista de Coimbra, que no final do século XIX fez um livro absolutamente delirante, que entretanto desapareceu, que eu tive e que me desapareceu lá de casa, não sei como, Foi Deus. que é assim uma falha, não, agora, pelo amor de Deus, o diabo, que era uma representação de das diferenças dos vários órgãos sexuais femininos. Portanto, eram as vaginas, todas as formas possíveis. Portanto, ele fez uma catalogação. Com nomenclatura, com desenhos. E então, aquilo que supostamente era um tratado de anatomopatologia não é nada. É uma coisa. Borboleta, a crisóstomo, a papoila. Isso também foi feito em relação aos pés. E há Isso também foi feito em relação aos livros destes, há muitos livros destes, muito antigos, desde a Idade Média, com grande conhecimento da genitália feminina, e que eram os livros proibidos, não é? E portanto não é assim tão... não era uma coisa... não é nada moderno. E com certeza Anatomicamente. as pessoas sabiam que andavam a fazer em algumas épocas. Agora, Não. Sim, há o Kama Sutra, mas, tudo isso, mas são coisas diferentes. Eu estou a falar de uma descrição anatómica. Ou seja, uma descrição anatómica de médicos que estão anatomicamente, cientificamente, a discutir, a ver como é que é a genitália feminina. Isso é assunto muito recente. Ibn Sina, que era um árabe, sim. nós conhecemos no Ocidente como Avicena, tem entre 2 ou 3 tratados médicos que ainda hoje são referência, sabe disso melhor do que eu, com certeza, não é? Tem aquilo que se chamava o Kama Sutra árabe, que não é um Kama Sutra como aquele que nós conhecemos, mas que é uma descrição de todo digamos, o aparelho genital feminino. E o jardim perfumado, o Kama Sutra, tudo isso. Isso é na ótica do utilizador. Não é nada. Eu estou-vos a falar. O código máquina, o médico que foi lá abrir e ver como eles fazem com os homens. Que era o Avicena, era um médico. Eu conheço. Não, se for a Florença, por exemplo, há um museu inacreditável. Isso, grande parte desse livro é traduzido do Hipócrates. Há um museu em Florença que habitualmente ninguém visita, que é quase ao lado do Palácio Pitti, onde toda a gente vai. E que é um museu que tem um zoológico empalhado, que eu acho que é uma ideia genial. Nós, no Jardim Zoológico, na verdade, nunca conseguimos ver os bichos. Ali estão todos empalhados, portanto, podemos mexer-lhes, o elefante, não sei o que, é assim uma coisa surreal.
E é um museu de cera também, e que tem reproduções, eu não sei dizer-vos o século, mas será bem século XVI, século XVII também, das primeiras reproduções em cera do corpo humano. E é extraordinário, tem tudo, está lá tudo. Já lá está tudo muito bem identificado. E está lá tudo em cera. Portanto, aliás, tem uma coisa impressionante. Há um livrinho da Taschen só dedicado a esse museu. E tem, por exemplo, uma coisa fabulosa que é uma mulher, não é? E depois tem a evolução do feto dentro do útero em cera. Mas também tem a genitália feminina toda. Eu acho que isso é conhecido e identificado há muito tempo. Aliás, os judeus não deixariam isso. Na entrada do Hospital de Macau há uma estátua do Cargaleiro. E a estátua do Cargaleiro é uma réplica da boneca que os homens levavam ao médico quando a mulher estava doente. Porque não era a mulher que ia ao médico. Então eles levavam aquela boneca. Olha, ela disse bem aqui. Provavelmente, eu acho que no mundo ocidental são uma série de equívocos, muito mais até do que nas outras partes do mundo. Que há uma série de equívocos na Europa, no Ocidente, e que talvez nas outras culturas as coisas sejam. Talvez não, tenho certeza absoluta. Nos árabes ainda é pior. Nos não é árabes nada ainda pior. pior. Grandes livros, há grandes autoras árabes com livros eróticos maravilhosos. Mas eles E as mulheres não, eles não. usam a lingerie mais cara do mundo. Isso não existe. Nós é que temos, se calhar, pela ideia de... Nós avaliamos aquilo que está à mostra, sempre, no Ocidente, aquilo que está à mostra. E achamos que as coisas que têm a ver com sexo e com as relações têm que ser à mostra. Portanto, socialmente temos que ser casados, comprometidos. Se nós somos casal, temos que aparecer juntos. Mas porquê? Podemos ser só casal do quarto, não precisamos de ir aturar as rimas dos Lions. Se gostas dos Lions, vais agora, nunca chamo. Estou a brincar, não sei se há aqui alguém dos Lions. Ofendeu-me profundamente. Foi um ato falhado, quem é que eu disse que conhece os Lions? Mas a ideia que eu estava a dar é que nós ocidentais, e esta investigação fez-me entender isso, que é, nós queremos perceber tudo às claras, não é? E condenamos às claras quem os faz às escondidas, não é? Portanto, não se pode fazer nada às escondidas, tem que estar tudo às claras. Enquanto que noutras sociedades, provavelmente, eu digo isto com aspas, e não sei, que é uma afirmação politicamente incorreta, mas as coisas estão muito mais esclarecidas e são, de alguma forma, as pessoas são mais livres nas suas decisões. Não estou a falar, evidentemente, dos países onde as mulheres são propriedade dos maridos ainda, não é? E quando o marido morre, elas têm que ser executadas e têm que ir para a cama. Ou têm de casar com o irmão. Ou onde há a excisão, que é o corte do clítoris quando se é novo, e portanto, enquanto isso existir, eu vou ser sempre feminista, não é? Porque imagine-se uma mulher que queira escrever e que seja excisada à infância, quer dizer, nunca vai conhecer uma dimensão humana fundamental, portanto, isso é uma coisa de direitos humanos básicos. Mas quando não estão em causa os direitos humanos básicos, provavelmente as outras culturas têm um entendimento muito mais aberto do que o nosso e mais esclarecido até. Dá mesmo aí para 20 ou 30 laudos. 20 ou 30? Laudos. Autores e leitores. É este evento. Porque essa dimensão, de facto, da diferença das diferentes culturas, isso sai fora aqui já do... Sai fora não, mas nós temos sempre de ver abordado tudo. neste livro. Mas... de ver, eu digo-vos, por exemplo, onde é que está? Há uma entrada, só para ver. Aqui, sim. Só para rir. Além de que não falamos ainda de o adultério ser, digamos, em termos de religiões. Olha, há um mandamento que se aplica exclusivamente aos homens, não é?
É o tal de não cobiçar a mulher alheia. Pois é. Não existe. Exatamente, eu digo isso aqui. Contrário, não é? Mulher do próximo. Mas eu queria ler-vos só aqui, só para rirem um bocadinho, ou não, que é, chama-se Amonte, só podia chamar-se Amonte, no país mais muçulmano do mundo. A montanha Kemukus, que é engraçado até o nome, é conhecida internacionalmente como a montanha do sexo, ou dizendo depressa, como a montanha onde se pratica sexo a monte. Situada na zona central da ilha indonésia de Java, é ali que decorre um dos mais insólitos rituais de adultério de todos os tempos e de todos os lugares. E não digo mais insólito porque o título vai antes para os Açores. Tem que ver a festa dos cornos, por acaso já não se pratica. Ocorre a cada 35 dias, ou seja, sempre que a sexta-feira do calendário gregoriano coincide com um dos 5 dias do antigo calendário javanês. É muito complicado. Nessas datas reúnem-se milhares de peregrinos em Kemukus, desde finais do século XIX. Reza a lenda setecentista que Pajenda Samodro, filho de um rei javanês, fugiu com a sua madrasta, Nyai Wulan, para Kemukus. Surpreendidos no ato sexual pelas tropas do rei, foram assassinados e sepultados no cume da montanha. A evocação da relação sexual adulta entre Samodro e Controvulan é, acreditam os fiéis, garantia infalível de boa sorte e saúde, ainda mais se eles próprios são casados, o que representa a maioria. A tradição terá resultado de uma miscelânea de influências islâmicas, hindus e budistas. É à volta do suposto túmulo dos dois amantes, num santuário construído para o efeito, que se iniciam os rituais com leituras do Alcorão, orações e oferenda de flores. Em seguida, os peregrinos banham-se nos riachos próximos, acendem velas e deitam-se em esteiras ao ar livre ou, nas últimas décadas, em cabanas de bambu ou quartos instalados nas traseiras de estabelecimentos comerciais existentes, bares de karaoke e restaurante, mas já chegou lá a globalização. Em seguida, cada peregrino, homem, deve escolher uma desconhecida, muitas vezes uma prostituta, porque muitas acorrem também à montanha, com quem terá relações sexuais. Portanto, o peregrino escolhe uma mulher com vai ter. Ao fim da primeira vez, já não será tanto desconhecida, não prostituta, visto que é suposto este ritual ser concretizado pelas mesmas duas pessoas nas datas certas, vejam, por 7 vezes consecutivas, o que dura mais ou menos um ano. Se não se cumprir esta premissa, tem que se voltar ao início, olhem que chatice, escolher-se outra desconhecida e por aí adiante, enfim, uma canseira. O ritual é ainda mais curioso no país do mundo com o maior número de muçulmanos, onde o diretor da edição local da revista Playboy, lançada em 2006, sem incluir qualquer imagem de nudez, e ainda assim banida ao fim de poucos números, portanto, onde o diretor da edição local da revista Playboy foi condenado a 2 anos de cadeia por indecência pública. A lei indonésia determina que um beijo nos lábios dado em público pode ser punido com 1 a 5 anos de prisão, a não ser que seja dado em Kemukus. Pois claro. Portanto, as coisas são muito... É um bom exemplo, eu acho, não é? Quer dizer, onde é que se conceberia? Ali ao pé de Fátima também se criar um monte onde as pessoas andavam... Não há. Está lá. Não está lá. Havia, aqui neste santo país, uma etnia, uma tribo inicial dos cúnios que tinham essa prática ao luar. Pronto, mas isso já se... Naquela zona já de fronteira entre o Algarve... Não, cónios. Eles continuam a praticá-lo. Mas alguém imagina que isto fosse possível num país europeu, não é? Quer dizer, é evidente que orgias existem em todos os lados, mas não com uma dimensão religiosa e com uma dimensão de prática. Então não. Na Antiguidade Clássica era frequente. Quando eu lá estive era. Só uma questãozinha. Isto são 11h30. Não, era os bacanais. Alguém que quer chá? Porque temos ali uma fatia de bolo. Porque estes homens querem matar. Olha, se eu comesse o bolo, talvez não fosse adultério, mas era traição.
Era traição, Traição era necessariamente. Então, não, espero que sim. Olha, é só um. É para se for Posso dizer? Pode. Então do Reinaldo, saiu. Quem é que tem um caixote de lixo grande? 37. Acho que isto Mas está, não saiu ninguém. Eu 33. Foi a aproximação. agora vou levar este livro e praticar isso. Não fui eu. Mas, ó, Não fui eu, perto da minha. não havia.